Glória a Deus. No começo desse mês, nós começamos uma nova série, eu e o pastor Fábio Souza, sobre a palavra. O título da série é A Palavra. O pastor Fábio esteve aqui, dando 2 aulas, 2 mensagens, e nós estamos aqui hoje para dar seguimento a esta série sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu estou com expectativas no meu coração de que você vai ser encorajado, essa é a palavra, você vai ser encorajado a amar mais ao Senhor e a sua palavra. Amém? Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? A gente pede para Deus nos encorajar em tantos momentos da nossa vida, né? Senhor, eu estou precisando fazer esta prova, esse concurso, passar nesse vestibular, né? Eu estou um pouco temeroso, eu estou um pouco ansioso, eu estou um pouco inseguro, insegura. Aí você pede, Senhor, me encoraja, me dá ânimo, me dá alegria, para que eu possa glorificar o Teu nome, para que eu possa dar o meu melhor. E então, o que eu estou querendo dizer é que todos nós precisamos sermos encorajados e animados sempre, em diversas circunstâncias da nossa vida, em diversos momentos. E a gente esquece, muitas vezes, do básico, do fundamental, daquilo que é basilar, que é fundamento da nossa vida. Eu estou falando sobre aquilo que nos sustenta, irmão. Você está aí? Você está aí? Eu estou falando sobre aquilo que nos sustenta, nos mantém firmados em Cristo, mantém a nossa fé firme, firmada em Jesus. Eu estou falando sobre nós firmarmos a nossa vida em Cristo e firmarmos a nossa vida na palavra de Cristo. E o que nos ajuda a estar com a nossa vida bem fundamentada em Cristo é a palavra de Deus. Amém? Quando nós decidimos amar a palavra de Deus, irmãos, tudo começa a mudar nas nossas vidas. Você sabia disso? Você sabia que quando um homem e uma mulher decidem amar de todo o seu coração o Senhor e a sua palavra, tudo começa a mudar? Muda a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a forma como você enxerga Deus, como você enxerga Cristo, como você enxerga a tua família, a tua vida, o teu trabalho, o que acontece, a realidade, tudo muda porque você decidiu amar a Bíblia, amar o Senhor, amar a sua palavra de todo o seu coração. Daí você começa então o quê? Você muda de lente. As lentes que você usavam eram uma. Agora, porque você decidiu amar o Senhor e amar a sua palavra, é como se você colocasse novas lentes bíblicas. Estou sendo claro, irmãos? Você coloca lentes bíblicas e aí tudo na sua vida, inclusive a si mesmo, você passa a enxergar com novas lentes, as lentes bíblicas, as lentes da palavra de Deus. E aí muda a tua mentalidade, mudam os teus sentimentos, os teus desejos, as tuas vontades, mudam os teus sonhos, os teus projetos. Você começa então a ajustar tudo na sua vida ao quê? A palavra de Deus. E quanto mais você tem a sua vida bem ajustada, bem aprumada, né? O prumo, as Escrituras, mais você tem a sua vida enraizada em Cristo, firmada em Cristo. Essa é a relação. Essa é uma das relações que nós encontramos e percebemos e constatamos
que existe entre amar a Cristo e amar a sua palavra. O que foi que Jesus falou lá em João? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, o Pai será glorificado. Você será abençoado. Percebe a relação? Quanto mais eu estou enraizado em Cristo, quanto mais eu enraizo a minha vida em Cristo, mais as palavras de Cristo são enraizadas em mim, na minha mente, no meu coração e no meu espírito. E pastor, e o contrário? O contrário também é verdade. Quanto mais eu enraizo a minha mente, o meu coração e a minha vida nas palavras de Cristo, que são espírito e vida, mais eu fundamento a minha vida em Jesus. Amém, irmãos? Esta é a relação orgânica, digamos assim, que existe entre Cristo e a sua palavra, porque o próprio Cristo diz: a minha palavra são espírito e vida. E lá em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus, ela é morta ou viva? Como, irmãos? Viva. A palavra de Deus, ela é viva. É viva, irmãos. Paulo vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é o poder de Deus. Para quê, pastor? Para transformar vidas, para transformar corações. Diz para o teu irmão assim, ó, a palavra de Deus é viva. Diz assim, a palavra de Deus é viva, irmãos. E eu sou bem repetitivo, gosto de ser repetitivo, porque enquanto que em Hebreus, no capítulo 4, diz que a palavra de Deus é viva, em Provérbios, no capítulo 4, diz que esta palavra que é viva, ela gera vida. Você está aí? Essa palavra que é viva, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é viva e ela gera vida. Ela gera vida onde, pastor? Para quem, pastor? Ela gera vida para quem a ama. Por isso que eu disse para você que é importante, irmãos, é importante, é fundamental, é basilar, é essencial nós decidirmos amar o Senhor e amar a sua palavra. Nos agarrar ao Senhor, mas nos agarrar à sua palavra. Não largar o Senhor por nada e por ninguém. E não largar a sua palavra por nada e por ninguém. Não negociar o nosso relacionamento com Jesus por nada e por ninguém. Mas nós não negociarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus por nada e por ninguém. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos comigo. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos aqui outra vez, mais uma vez, reunidos como igreja, para te adorar em espírito e em verdade.
para te agradecer, Deus, por mais um domingo, por mais um dia de culto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de te cultuar todos os dias. Obrigado, Jesus, porque nós temos livre acesso ao Senhor todos os dias e em cada instante na nossa vida nós temos livre acesso ao Senhor. O véu foi rasgado, o Senhor rasgou o véu. Nós temos livre acesso ao Senhor. E sabe o que é maravilhoso, Pai? Porque nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. O Senhor não é um Deus surdo nem mudo. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que fala. O Senhor é um Deus que se revela. E nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor. Porque o Senhor tem prazer em falar com os teus filhos. E nós somos teus filhos. O Senhor tem prazer em se revelar aos teus filhos, à tua igreja. E nós queremos, Pai, receber a tua revelação. Nós queremos receber nesta manhã tudo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos nesta manhã, neste dia, fala conosco. Porque por maiores que sejam as nossas necessidades, e nós temos necessidades na nossa vida, mas por maiores que sejam as nossas necessidades, legítimas, reais, a nossa maior necessidade é do Senhor e de ouvir a tua voz. Portanto, fala conosco, Pai. Cativa os nossos corações. Queremos ser cativados pelo Senhor. Ministra aos nossos corações. Que a palavra que o Senhor já enviou do teu trono para as nossas vidas, ela encontre guarida, encontre lugar nos nossos corações, para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em tempos de dificuldades, a quem você recorre? A quem você tem recorrido? A quem você procura? Eu vou repetir. Em tempos de dificuldade, de grandes dificuldades, em tempos de crise, em tempos de conflitos, em tempos de angústia, de aflição, a quem você tem recorrido? A quem você tem procurado? Para pensar. Você está passando por dificuldades na sua vida. Em alguma área da sua vida, talvez. A quem você está recorrendo? Você está no meio da tempestade. Você está no meio de um problema. Gigantes têm se levantado diante de você. Tem alguém aí? Você tem sido assolado por diversos problemas, situações, conflitos, talvez calúnias, traições, perseguições. E aí, a tua alma talvez esteja abatida, desanimada. Talvez você chegou aqui nesta manhã aflito, angustiado, cansado, precisando ouvir a voz de Deus. Se você chegou aqui desse jeito, eu tenho uma coisa para te dizer. Você chegou no lugar certo, no momento certo, e eu tenho certeza que o teu Pai, que te ama, que te criou e que te ama e que se importa com você, Ele tem uma palavra para o teu coração e para a tua vida. Amém? Glória a Deus.
A quem você tem recorrido nos tempos de grandes dificuldades? Irmãos, eu gostaria de dizer para você que o que a gente espera de um filho de Deus, de uma filha de Deus, de um discípulo, é que eles recorram ao Senhor e à sua palavra. Todos os dias. Nos tempos de paz, mas também nos tempos de guerra. Nas vacas gordas, mas também nas vacas magras. Que nós nunca possamos de recorrer ao Senhor, de buscar o Senhor, de acessar o Senhor, nem tampouco de recorrer às Escrituras, à palavra de Deus. Mas, infelizmente, eu tenho algo para te dizer nesta manhã. A Sociedade Bíblica Americana, no ano de 2022, escutem, tomem nota, importante. A Sociedade Bíblica Americana, no ano de 2022, fez uma pesquisa, uma larga pesquisa em toda a América. E eles descobriram, e colocaram isso em um relatório, que cerca de 26 milhões de americanos pararam total ou parcialmente de ler a Bíblia no ano de 2022. Você está aí? Ao longo do ano de 2022, cerca de 26 milhões de americanos pararam total ou parcialmente de ler a Bíblia. Palavras de John Blake, o principal pesquisador desse relatório, pastor Alexandre. O que descobrimos foi surpreendente, desanimador e perturbador. O relatório, consta no relatório que apenas 10% dos americanos leram a Bíblia diariamente no ano de 2021. O que foi que nós enfrentamos no ano de 2020 e 2021, irmãos? Pandemia. O mundo todo foi afetado pela pandemia. O mundo todo ficou em lockdown. Por 2 anos, nós vivemos a pandemia, tivemos o Covid no mundo inteiro. E ao longo desses 2 anos, na América, estou falando da América, apenas 10% dos americanos leram a Bíblia, pastor Roberto e pastor Marcos. É assustador. Isso no ano de 2021. E no ano de 2020, pastor, 14%. Vamos lá. 2020, 14% dos americanos leram as Escrituras. Meditaram nas Escrituras. Isso é bom ou ruim, irmãos? É ruim, é péssimo, é assustador. Como diz o John Blake. No ano seguinte, vai ser diferente. Piorou a situação. O que era 14% em 2020, em 2021, menos pessoas leram a Bíblia. De 14% caiu para 10%. Um país que foi fundado pelos protestantes. Irmãos, nós herdamos, de certa forma, o evangelho dos missionários e pastores americanos.
Pois esta nação, no meio da pandemia, o que ela mais precisava ter feito era ter buscado ao Senhor e ter mergulhado nas Escrituras. Mas foi o que ela menos fez. E eu fico pensando, preocupado, assustado também com esses dados reais, oficiais. Eu fico pensando se nós não podemos falar o mesmo do que aconteceu no mundo inteiro, talvez. Na Europa, na América do Sul, na Ásia, na África. Será que esses dados da América do Norte, do grande país protestante, não são um extrato do que aconteceu ao longo de toda a pandemia, e isso tem nos afetado até hoje? Está nesse relatório que cerca de 39% dos americanos foram considerados usuários da Bíblia. Abaixo dos 50% em 2021. Eles fizeram uma grande pesquisa de campo em 2021, na América, e eles constataram que 50%, ou seja, metade do país, poderia ser considerado como usuário da Bíblia. Pessoas que, de alguma forma, ainda faziam a leitura anual, ou meditavam nas Escrituras, abriam as Escrituras, estudavam as Escrituras na sua igreja ou em casa. Mas de 2021 para 2022, de 50%, esses dados caíram para 39%, ou seja, mais pessoas de um ano para o outro se afastaram do Senhor, porque se afastaram da Bíblia. Pastor Beto, é certo o Senhor falar da forma como o Senhor está falando? Será que o Senhor não está sendo fanático? Será, pastor Beto, que o Senhor não está exagerando na dose? Por quê? Pastor, porque o Senhor acabou de falar que mais pessoas deixaram o Senhor, se afastaram dos caminhos do Senhor, porque se afastaram das Escrituras. Faz sentido, irmãos? Sim ou não? Por que faz sentido? Porque Jesus, irmãos, de uma forma bem clara e repetitiva, por diversas vezes, ele disse: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Aqueles que me amam, ouvem as minhas palavras e praticam as minhas palavras. Amém, igreja? Eu estou aqui compartilhando com a igreja dados assustadores, preocupantes, que nos revelam que a cada ano que passa, mais pessoas têm deixado de ler as Escrituras, mais pessoas têm deixado de estudar as Escrituras, mais pessoas têm deixado de praticar as Escrituras, mais pessoas, em outras palavras, têm deixado de obedecer a palavra de Deus, de confiar na palavra de Deus. Portanto, irmãos, é impossível você permanecer, dizer que você está bem com o Senhor, mesmo você não lendo as Escrituras, mesmo você não meditando nas Escrituras, mesmo você não crendo na palavra de Deus, mesmo você não confiando na palavra de Deus, mesmo você não praticando a sua palavra. É impossível, irmãos.
Não tem como. Não tem como. Sendo repetitivo, Jesus disse por diversas vezes, e no Evangelho de João ele fala por diversas vezes: aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra, ouvem a minha palavra, creem na minha palavra, amam a minha palavra. E o contrário, pastor, também é verdade. Aqueles que decidem amar as Escrituras. Amar, pastor? Amar? Tu tens certeza que tu está falando? Tem, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. E eu gostaria de não ser mal interpretado. Amém, irmãos? Vou falar bem tranquilo. Bem tranquilo. Mais importante do que você entender é amar. Amém? Em outras palavras, o mais importante é você amar. É amar. Amar a Cristo e amar a sua palavra. Pastor, mas quando eu abro as Escrituras, e eu já faço isso, pastor, há tantos anos, ou talvez há poucos dias. Pastor, quando eu abro as Escrituras e leio, eu não entendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem problema. Você ama? Pastor, eu amo, mas eu não entendo. Não tem problema. Sabe o que eu digo para você? Continue amando. Continue amando. E mais o que, pastor? Continue amando. E amando o que, pastor? Amando estar com Ele. Amando estar com Ele, em comunhão com Ele. Amando ouvir a sua voz. E aí, pastor, se eu perseverar em amar a Cristo, em amar a Deus e em amar a sua palavra, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, sabe o que é que é? É que quanto mais você ama a Cristo, quanto mais você ama a palavra de Cristo, quanto mais você ama estar com Ele e ouvir a voz dEle, mais você vai ser afetado e transformado por sua presença e por sua palavra. Amém, igreja? E aí o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que Jesus, quando Ele ressuscita e é assunto aos céus, a ascensão de Cristo, Ele diz assim, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Outro, no grego, é outro da mesma essência. E Ele fala, eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, diz Jesus, é o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas, que vos guiará à verdade e na verdade, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei. O que é que Jesus está dizendo? Eu fui, mas eu deixei com vocês o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. E o papel do Espírito Santo da verdade é colocar dentro de mim e de você, sabe o quê? A palavra de Deus. É incutir dentro de mim e de você as Escrituras. O maior interessado em colocar dentro de mim e de você a palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. O maior interessado que você e eu tenhamos uma mente encharcada da palavra, um coração que transborda da palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais você ama Cristo, quanto mais você ama a sua palavra, mais o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, mais ele ilumina a sua mente. Me explica aí, pastor, como é que é isso? Mas ele vai abrir o teu entendimento espiritual. Para quê, pastor Beto? Pergunta para mim assim, para quê? Fala aí, para quê? Novamente, para quê?
para que você possa entender, para que você possa aprender e entender. Ou seja, a minha orientação para ti, como pastor, como ministro, mas como teu irmão em Cristo, continue amando ao Senhor, continue amando a sua palavra, mesmo que você não esteja entendendo. Não tem problema, mas continue amando. Ah, pastor, não entendo. E agora? Se apegue a essa palavra. Você tem duas opções: continuar vivendo longe dela ou continuar vivendo agarradinho a ela, abraçado com ela. Porque você a ama. Não como um amuleto, como muitos fazem, né? Muitos andam com a Bíblia debaixo do braço, vão para todo lugar, para o trabalho, para a universidade, para a faculdade, para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço. Mas não abrem a Bíblia para ler e meditar. Muitos têm a Bíblia aberta. Quantos já viram? Chegaram na casa do pai, da mãe, do avô, da avó, da bisa, do bisavô, e a Bíblia aberta lá, no Salmo 23 ou Salmo 91. Quantos já viram isso? Levanta o braço aí, por favor. A igreja inteira. Quantas vezes, irmãos? Eu morei alguns anos em Guarulhos, São Paulo, e ali residia os meus avós paternos, vovó Neide e vovô Herbert, ainda estão vivos. E se estiver assistindo, um beijo no coração, vô e vó, amo vocês. Saudade. Em breve a gente vai se ver. Estão vivos lá em Guarulhos ainda, glória a Deus por isso. Quantas vezes eu acordava, descia assim, e tinha não aquele móvel que fica assim no canto da parede, bem grande, aparador. Tinha um aparador lindo, de cerejeira, lindíssimo. E bem no centro do aparador, aquele lindíssimo, uma estrutura, assim, de madeira também escura, e uma Bíblia enorme, gigantesca, assim, enorme. Para mim era gigantesca, né? Era criança, né? E lá, o Salmo 91, aberto. E eu olhava assim, eu fazia assim, ó. Nem tocava. Eu só olhava, o que é isso aqui? Que livro é esse? Livro bonito, né? A avó falava assim, meu filho, é o Salmo 91. Falava só assim, é o Salmo 91. Então muitos têm como amuleto, mas essa não é a ideia. Não é você ter a Bíblia debaixo do braço, ou agarrado com ela, ou aberto em casa, que porque ela está aberta, algo mágico vai acontecer. Não, irmãos. Ela pode estar aberta, ela pode estar perfumada. Se você não amar essa palavra, você não vai ser tocado, afetado e transformado por essa palavra. E por que estou dizendo isso? Porque esse é o maior interesse de Deus. É que você ame para que você possa conhecer. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você vai amar o que você não conhece? Por isso que o próprio Deus diz assim, ó, ei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Me busca, não me deixe de me buscar. E quanto mais você me busca, quanto mais você se entrega, quanto mais você adora, quanto mais você se prostra diante de mim, mais eu vou ter prazer de me revelar a você. Porque Deus diz que revela a sua intimidade não a todos, mas àqueles que o buscam, que o temem. Mas aí tem muitos irmãos, dentro dessa realidade, há muitos que dizem assim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não tenho mais tempo. A minha vida é muito corrida. Quantos já ouviram isso, né? Hoje eu não tenho mais o tempo que eu tinha, pastor. Hoje eu não tenho mais tempo para ter vida devocional. Hoje eu não tenho mais tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho mais tempo para orar.
A grande desculpa cultural dos brasileiros e de muitos cristãos aqui no Brasil é essa: eu não tenho mais tempo. E lá no fundo não é verdade. Sabe por quê? Porque Deus dá para nós o mesmo tempo todo dia. Qual é o tempo, pastor? 24 horas. Todos os dias, todos nós, todo ser humano. Mas vamos falar de nós, cristãos, discípulos, filhos de Deus. Todos nós recebemos de Deus o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo, 24 horas por dia. E aí o sujeito diz: pastor, eu não leio mais as Escrituras, não medito mais, não estudo mais, porque eu não tenho mais tempo. Isso não é verdade. E qual a verdade, pastor? Não é que ele não tem mais tempo, é que ele não tem mais o hábito de ler, porque não é mais prioridade para ele. Um dia foi, mas não é mais. Por quê, pastor? Seja bem simples, bem claro. Você sempre tem tempo para aquilo que você considera importante. Sempre. Você sempre tem tempo para aquilo que você considera importante, para aquilo que tem valor na sua vida. Se tem valor, você encontra tempo. Sim ou não, irmãos? Você tem tempo para trabalhar. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo para os seus amigos. Você tem tempo para assistir a série que você gosta na Netflix. Você tem tempo para acessar o Instagram todos os dias. E, em média, aqui no Brasil, nós acessamos, em média, o brasileiro, 9 horas por dia. As redes sociais. Em média, 9 horas por dia. Você tem tempo para o futebol. Tem tempo para a academia. Tem tempo para viajar. Para namorar. Para ler um bom livro. E continue lendo bons livros. Tem tempo para vir para o culto. E vem para o culto todos os domingos. Tem tempo para vir para a escola bíblica. E vem e continue vindo. Amém? Continue vindo para a escola bíblica. Tem tempo para participar de tantas coisas. Cursos, formações, palestras, seminários, conferências, congressos, escolas. Aí você me diz que você não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, meditar na Bíblia e mergulhar na Bíblia, para ouvir a voz de Deus? Irmãos, me perdoem, eu falo com muito respeito e amor e carinho, não faz sentido. Não faz sentido, irmãos. E eu quero com essa palavra não é te desanimar, não. Eu não estou aqui te acusando. Amém, irmãos? Eu estou dizendo para você que não faz sentido. Não faz sentido. E aí, pastor? E aí que você precisa parar, repensar a tua vida, repensar as tuas prioridades, o que é importante para você, e lembrar do que Jesus falou diversas vezes. Mas ele disse lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino, ou seja, busque em primeiro lugar a minha presença, estar na minha presença, ouvir a minha voz, me servir, ler a minha palavra, para você conhecer a minha vontade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é amor, sim ou não? Eu vou repetir. A Bíblia diz que o nosso Deus é amor, sim ou não? Então diz assim, ó, Deus, fala com mais assim, suavidade e alegria. Fala assim, ó, Deus é amor. Deus é amor. Ou seja, nós pertencemos
a um pai de quê? De amor. Deus é amor, pastor Cirlei. Nós pertencemos a esse Deus de amor, a esse pai de amor. E esse Deus de amor, que é um pai de amor, escutem, prestem atenção. Ele escreveu uma carta de amor para mim e para você. Você está aí? Que carta é essa? Diz bem baixinho para a pessoa que está falando assim, ó. A Bíblia. Fala bem baixinho. A Bíblia. A Bíblia é essa carta de amor. Aí você diz assim, pastor Beto, eu creio que Deus é um Deus de amor. Eu sinto que Deus me ama. É verdade, pastor, faz sentido, Ele é um Deus de amor mesmo. Pastor, eu poderia aqui contar, dar testemunho para o Senhor, das diversas vezes na minha vida, na minha história, no nosso casamento, na vida dos meus filhos, dos meus pais, na nossa casa, das diversas vezes que nós vimos esse Deus de amor agindo em nosso favor, atuando na nossa vida, entrando com a sua providência na nossa vida, transformando a nossa casa, operando milagres na nossa vida, inclusive curando a minha vida, libertando os meus filhos. Ah, pastor, eu creio que Deus é um Deus de amor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é amor, mas nós também, na nossa experiência com Ele, estou falando de experiência, estou falando de relacionamento, no nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai de amor, Deus de amor, nós temos experimentado o amor de Deus. Quantos têm experimentado o amor de Deus na sua vida? Quantos? Todos nós. E quando, pastor Beto? Todos os dias. De que forma? De várias formas. E aonde o senhor quer chegar, pastor? Você vai entender agora. Como é que nós pertencemos a um Deus de amor, que nos ama, e nós temos experimentado do seu amor todos os dias? Como é que nós não paramos para ler a carta de amor que Ele escreveu para nós? Esse Deus de amor escreveu uma carta de amor para os seus filhos, a quem Ele ama. Ou seja, nós. Irmãos, por que nós não investimos tempo, e tempo de qualidade, para ler essa carta tão linda? Onde nós vemos o salmista dizer: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmos 42. Nós vemos nos Salmos Davi, Asaf, os salmistas expressando o seu amor, a sua sede por Deus, a sua necessidade desse Deus que é um Deus de amor. Ah, queridos, eu quero te encorajar. Se você tem lido essa carta de amor, eu quero te encorajar a continuar lendo. Amém? Pastor, eu leio, continue lendo. Continue meditando nessa carta, para que você continue ouvindo a voz desse Deus de amor. E se você não ler, eu te encorajo a começar a ler hoje. O Deus que te criou, o Deus que te ama, o Deus que te atraiu nesta manhã com laços de amor e te atraiu. Você não está aqui apenas porque você quer,
mas porque você foi atraído por esse Deus de amor. Esse Deus que te ama, que te criou e que se importa com você, Ele tem algo para te dizer. Ele tem algo para mim, pastor Beto? Tem. E onde é que eu posso ler o que Ele tem para mim? Aqui, na sua palavra. Aqui você vai ouvir, você vai ler o que Ele escreveu para você. Você vai ouvir a voz dEle. Como eu tenho dito, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando com você. Eu até brinco, digo assim, pastor, como é que faz para eu ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia de forma audível. Leia a Bíblia em voz alta. Declare a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, profetize a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre o seu presente, sobre o seu futuro. Abra a sua boca. Leia as Escrituras em voz alta. Leia junto. Chame o seu cônjuge para ler com você. Chame os seus filhos. Leia em família. Amém, irmãos? Então não há desculpas. Não há desculpas. Aleluias. Em Romanos, no capítulo 12, está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. O alvo, qual o alvo, pastor? O alvo de Deus é transformar a nossa vida pela renovação de nossa mente. Deus não quer falar com você simplesmente para falar com você. Você está aí? Deus não quer falar contigo apenas para falar contigo. Deus quer falar com você, logo Ele quer que você pare para ouvir a sua voz, porque Deus Ele quer falar com você e transformar você pelo que Ele diz. Deus, Ele deseja todos os dias falar conosco, e Ele tem falado. Deus fala comigo e com você, vamos lá, através da Bíblia, por meio do Espírito Santo, através da oração, através da igreja, através das circunstâncias. Deus é um Deus que fala, e Ele tem falado com a sua igreja e com seus filhos todos os dias. Todos os dias. O ponto é que nós que muitas vezes não paramos para ouvi-lo. E quando Deus fala comigo e com você, Ele fala com a intenção de transformar a nossa vida. E essa transformação, ela acontece quando a nossa mente, ela é renovada. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus que lemos, meditamos e ouvimos, não é para obtermos conhecimento intelectual. Nós não lemos as Escrituras ou nós não mergulhamos na palavra de Deus
para obter conhecimento meramente acadêmico e intelectual. Nós lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, estudamos a Bíblia, mergulhamos na Bíblia para ouvir a voz de Deus, para ter mais intimidade com Deus, para conhecer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e fazer a vontade de Deus. Ou seja, há um propósito. Mas para renovar a nossa mente e para transformar a nossa vida. Nós lemos, meditamos e ouvimos para transformar a nossa vida e renovar a nossa mente. Se a nossa vida não está sendo transformada, é porque a nossa mente não está sendo renovada pela palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, escutem, a minha vida não está sendo transformada na plenitude que Deus quer e deseja, porque a minha mente não está sendo renovada. E para que a nossa mente seja renovada pela palavra de Deus, nós precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à sua igreja, o que Deus está dizendo. Percebe? Ou seja, nesse contexto todo, o que vai fazer diferença, o que é, pastor? É ouvir, é parar para ouvir. Mas quando você vai para o dicionário, para o Aurélio, por exemplo, no Brasil, quando você vai ver o significado da palavra ouvir, ouvir significa captar um som. Mas o que a Bíblia está dizendo não é para nós pararmos para captarmos um som, mas é para nós compreendermos o que nós estamos ouvindo, entendermos o sentido do que Deus está falando, ou seja, escutarmos. Porque quando eu escuto, eu presto atenção ao que está sendo dito. Há muitas pessoas que estão sentadas nos bancos, nas cadeiras dos templos cristãos no mundo todo e que estão apenas ouvindo e não escutando. Você está aí? Estão ouvindo e até gostam do que estão ouvindo, gostam, mas não estão escutando, não estão prestando atenção. Por quê, pastor? Porque não estão praticando aquilo que estão ouvindo. Não estão vivendo de acordo com o que está sendo ensinado e pregado. As Escrituras dizem isso. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Ou seja, eu ouço com atenção para praticar. Há um propósito, irmãos, em nós estarmos aqui nesta manhã, em uma escola bíblica, ouvindo o ensino da palavra de Deus e a pregação da palavra de Deus. E o objetivo é nós escutarmos, ouvirmos com atenção para praticarmos, para vivermos, para aplicarmos a nossa vida ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Mateus 11:15, abre comigo. Abre comigo, por favor. Mateus 11:15. Mateus 11:15. Está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem está dizendo aqui? Quem está dizendo? Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 15.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça com atenção. Apocalipse 2:7. Abre comigo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Abriu aqui no telão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Mateus nós temos Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Não é para ouvir o que o Beto diz. Não é para ouvir o que o teólogo diz, o que o pastor diz, o que o profeta diz. É para ouvir a mensagem que está sendo transmitida por meio do pastor, do profeta, do teólogo e até mesmo de uma criança. Que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? 6 vezes nos evangelhos, Jesus disse, 6 vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está no evangelho 6 vezes. E 7 vezes no livro do Apocalipse, Jesus disse, novamente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Por 6 vezes Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça nos evangelhos. Por 7 vezes no livro do Apocalipse, Jesus, o mesmo Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, como eu sei que tenho ouvidos para ouvir o Espírito? Como é que eu sei, pastor? Me ajuda aí. Pela minha fé e obediência à palavra de Deus. É simples assim. Como que eu sei que tenho ouvidos para ouvir o Espírito? Que estou parando para ouvir o Espírito Santo de Deus? Pela minha fé e pela minha obediência à palavra de Deus. Minha obediência é a prova que eu ouvi o Espírito. O Espírito falou. Eu ouvi. Eu criei no que eu ouvi e eu obedeci. Diz assim comigo, ó. O Espírito falou. Diz novamente assim, ó. O Espírito falou. Eu ouvi. Eu criei e eu obedeci. Quantos homens e mulheres na Bíblia ouviram a voz de Deus, entenderam o que Deus estava dizendo, creram no que Deus estava falando e obedeceram ao que Deus estava falando? Diversos homens, diversas mulheres. Mas nós também encontramos na Bíblia homens e mulheres que ouviram Deus e não obedeceram a Deus. Ou eles até por um tempo, eles ouviam, criam e obedeciam. Mas houve um momento nas suas vidas que eles deixaram de ouvir e, portanto, deixaram de obedecer. Por isso nós temos o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A palavra Shema no hebraico significa ouvir,
E essa mesma palavra que significa ouvir, significa também obedecer. Obedece, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Porque para o judeu, ouvir é obedecer. Obedece quem ouve, e quem ouve, ouve para obedecer. E para Deus, pastor, e para Jesus, é a mesma coisa. Quem para ouvir e prestar atenção no que ele está falando, assim o faz porque quer obedecê-lo. E quem está vivendo em obediência, está vivendo em obediência porque está parando para ouvi-lo. Irmãos, nós paramos para ouvir tantas pessoas ao longo do nosso dia, tantas pessoas, tantas coisas, tantas notícias, e nós não conseguimos muitas vezes parar para ouvir a voz do Eterno. Nós não conseguimos parar para abrir as Escrituras, ler as Escrituras e ouvir o Espírito Santo de Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã, amém? Posso te desafiar? Glória a Deus, eu quero te desafiar, a partir de hoje, você ler a Bíblia. Mas tem algo mais importante do que ler a Bíblia. O que é, pastor Beto? É com quem você vai ler a Bíblia. Mais importante do que estar lendo a Bíblia é com quem você está lendo. Mais importante do que você estar meditando é com quem você está meditando. Mais importante do que você estar estudando as Escrituras é com quem você está estudando. Eu digo para você, aí eu quero te desafiar. É um desafio e um encorajamento também. Eu quero te encorajar, desafiar a ler a Bíblia com o Espírito Santo de Deus. Você está aí? Amém? Eu quero te encorajar e eu quero te desafiar a começar uma revolução dentro de você. Eu quero que você faça prova do Senhor. Como, pastor? Senhor, a partir de hoje, como nunca, eu vou mergulhar na tua palavra. Mas eu vou mergulhar fundo, como jamais eu fiz. Senhor, eu vou ler e meditar na tua palavra, como eu jamais li e meditei. Senhor, eu vou fazer como o pastor Beto disse ali, eu vou me enraizar no Senhor, porque eu quero que as tuas palavras, elas se enraizem dentro de mim. Por quê, Senhor? Porque eu quero ser lavado pela tua palavra, como está lá em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo diz que nós somos lavados, renovados e purificados pelo lavar da palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós meditamos na palavra, quanto mais nós mergulhamos nesta palavra que é viva e gera vida, mais nós recebemos da vida que está em Cristo. Ele é a fonte de vida. E quanto mais nós lemos e meditamos nessa palavra, mais nós somos renovados na nossa mente por essa palavra e transformados na nossa vida. Então eu quero te encorajar a partir de hoje. Eu não sei quando você vai ler, se é de manhã, se é de tarde, de noite, ou se é manhã, tarde, noite. Eu não sei quanto tempo você vai tirar na sua agenda para você parar em um lugar privado e quieto, para você estar a sós com o teu Pai, para ouvir a voz do teu Pai. Como assim, pastor? É importante eu tirar um tempo todos os dias? Sim. Para quê, pastor? Para você estar
estar a sós. Com quem, pastor? Com teu Pai, com teu Deus, teu Pai Celestial, com o Espírito Santo de Deus, com Cristo. E para quê, pastor? Para que você possa ouvir o que Ele tem para te dizer. Ah, pastor, mas eu oro todo dia. Eu pergunto para você, como é que você tem orado? Olha para mim, irmão, aqui, ó. Você pode dizer para mim assim, pastor, eu oro todo dia já, pastor. Pastor, eu já estou vivendo o que você está falando aí, ó. Eu já oro todo dia. O que é que você faz? Pastor, todo dia eu dobro os meus joelhos. E eu intercedo pela minha casa, eu intercedo pelos meus amigos, eu intercedo pela minha família, eu clamo pelo meu casamento, eu clamo pelos meus filhos, eu clamo pelo Senhor, pelo pastor Luiz, pelos pastores da igreja, eu clamo pelos meus irmãos. Todos os dias, pastor, eu já estou assim, ó. Eu já busco o Senhor. Eu pergunto para você, peraí, calma. Você está me dizendo que todos os dias você dobra os joelhos para clamar e interceder. E amém por isso, glória a Deus, não deixe de fazer isso. Mas eu tenho algo para te dizer. E eu quero que você receba no seu espírito, com muito amor. Amém? Oração é mais ouvir do que falar. Eu aprendi quando era pequeno, e eu fiz na Igreja Católica Apostólica Romana, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma. Né? Eu fiz. E eu era instruído nas minhas aulas de religião com a professora Maria Lúcia, lembro o nome dela, eu era pequeno, instruído a rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria, a falar, a pedir. Ou seja, a grande parte dos brasileiros, quando se pensa em rezar, em orar, é automático. O que vem à mente dele, pastor Alexandre, ao coração é um tempo em que eu vou tirar para suplicar, para pedir, para interceder e para clamar. Só que quando a gente vai para as Escrituras, estudar sobre oração, como me tornar um homem de oração, como me tornar uma mulher de oração, como me tornar um profeta de Deus, a gente descobre que a principal característica do profeta não era falar, mas era ouvir. Você está aí? Mas, pastor, os profetas do Antigo Testamento não eram chamados de os oráculos de Deus, aqueles que anunciavam a palavra de Deus, os decretos de Deus? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas eles anunciavam porque, em primeiro lugar, eles ouviam. A principal característica de um profeta à luz da Bíblia, isso não mudou, é ser um homem ou uma mulher, ser uma pessoa que ouve ao Senhor, que para ouvir o Senhor, que tem prazer em ouvir ao Senhor. Nós, pastores, e eu me incluo, tá? Muitas vezes nós temos um problema com isso aqui, ó. Com o que, pastor? Com o microfone? Até brinca, né? Rapaz, todo pastor com o microfone na mão gosta de falar, e fala, e fala, e fala pelos cotovelos muitas vezes. Isso é verdade. Tem pastores e pastores, né? E se eu disser para você que mais importante do que falar é ouvir, na perspectiva de Deus? Pastor, por quê? Por quê? Me diz aí, eu vou te provar e vai ser bem fácil e bem rápido. Você está aí? Você está comigo?
Você me dá mais 10 minutos? 5 minutos. 5 minutos para a gente concluir. Eu vou dar continuidade a essa mensagem no próximo domingo. Amém? Estou começando hoje, parte 1. Tem a parte 2. Vou te provar. O que Deus tem para me falar é infinitamente mais importante do que eu tenho para falar para Ele. Vamos partir desse pressuposto? Por que é mais importante ouvir a voz de Deus? Ouvir o que Deus está querendo me falar através da sua palavra? Ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Por que é mais importante ouvir do que falar? Na perspectiva de Deus. Porque o que Deus tem para falar, o que Deus tem para me dizer, é infinitamente superior, é infinitamente mais importante do que eu quero falar para Ele. Amém, irmãos? Logo, o que eu mais preciso fazer, me acompanha aí, Rafa, ao dobrar os meus joelhos, em oração, fechar os meus olhos, buscar o Senhor, é fazer isso para ouvir a sua voz. E do teu jeito, nas tuas palavras, você dizer para Ele, do teu jeito, do teu jeitinho, Pai, eu amo o Senhor. E hoje eu quero outra vez ouvir a tua voz. Pai, por favor, fala comigo. Porque a maior necessidade da minha vida é de ouvir a tua voz. Ore, dobre os seus joelhos, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Orem, dobrem vossos joelhos, até que vocês e o Senhor se tornem amigos íntimos. Essa precisa ser a nossa oração, irmãos. Eu quero encorajar você a continuar buscando o Senhor, a continuar amando a Cristo de todo o seu coração, a continuar amando a palavra de Deus de todo o seu coração, a continuar parando para ouvir a voz de Deus para obedecê-lo. Não ouvir por ouvir, não vir ao culto no domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, ou para ouvir o pregador, mas ouvir a mensagem que o pregador está anunciando, proclamando, para você aplicar essa mensagem à tua vida, ao teu coração, para você viver essa palavra e ver o Espírito Santo de Deus transformando a tua vida, a tua casa e renovando o teu viver e a tua mente. Fique em pé no nome de Jesus.